Jornal da Ipanema 91,1. Jornal da Ipanema e a hora certa. Ipanema, 9h07, confirmando a hora certa. Esse é o Jornal da Ipanema, 9h07. A hora certa tem oferecimento do Corolla Cheio 2019, com bônus de R$7.000 no seu seminovo. Consulte condições e faça um test drive na Ramires. Quero destacar que esta meia hora do Jornal da Ipanema tem o oferecimento do IDS, uma empresa de médicos dirigida por médicos. Isso faz diferença. E Premodiza, construção pré-fabricada. Jornal da Ipanema. Entrevista. 9h08, Francisco Palhato recebendo a vereadora professora Yara Bernardo. Eu vou pedir pro Pedro Esmeraldo entrar em contato com a nossa Cida Muniz, que já deve estar chegando na Câmara Municipal, porque hoje tem sessão. Então eu quero que ela participe deste bate-papo também com a vereadora Yara Bernardo, até porque ela acompanhou todo o processo, né? O vereador Manga não vai por falta para a vereadora Yara, né? Que vira e mexe ele leva quem não tem que estar em sessão ordinária, que podia ser à noite em sessão pública, né? Aliás, Kiko, ontem nós tivemos uma audiência pública na Câmara Municipal, audiência pública sobre a questão do BRT, com a presença do Lúcio Fioravante, que é o presidente da Urbis, e nesta sessão rolou um vídeo. Foi aí esse vídeo que você rodou agora. Exatamente. Aqui. Agora, isso que eu queria dizer é o seguinte pra você, quem não ouviu vai ouvir agora o vídeo do prefeito Crespo. Agora, tem o seguinte, gente, a doutor Eduardo Vieira, que é presidente do sindicato dos médicos, ele fez uma colocação muito importante, né? Ontem nessa audiência pública, que as pessoas estão preocupadas naquele terreno, né? Que o Panunzio desapropriou para fazer hospital e que depois o Crespo mudou a cláusula da lei dizendo que não necessariamente não precisa ficar para saúde. Quer dizer, nós estamos preocupados onde vai dormir ônibus. Agora, onde vai dormir gente que está morrendo na saúde não é prioridade. É triste isto, né? Não só nos PAs não, mas nas unidades, nas UPHs. Isso, as pessoas internadas não têm hospital, não tem vaga. Não tem vaga. É só pergunta, é só ver na regulação e ver a quantidade de pessoas que estão esperando em macas nas UPHs, morrendo com situações muito graves, não tendo vaga. E lamentavelmente nós temos um anúncio do senhor prefeito que em 19 de janeiro para de funcionar a UPH da Zona Leste. Pode ser que ele mude de novo, né? Porque ele já mudou uma vez. Se me permite, o foco da audiência foi isso. Não se aceita perder mais nada na área da saúde. Mas ele disse que o legado do governo dele vai ser na saúde. Não há uma notícia nova, não há uma pauta positiva para a área da saúde. Não, só a devolução da Santa Casa. Que isso foi feito pela doutora Jaqueline. Sim, perfeito. Só. Aliás, com a participação, inclusive, de vocês do PT conosco. Que é o que funciona hoje, mas é o único que fornece vagas para a prefeitura. Fala-se em fechar as UPHs, em terceirizar, fechar a policlínica, nada positivo. Você foi na policlínica, vi uma declaração sua que você percebeu melhoras. Muitas melhoras. Tem gestão agora, sabe? Mudou então. Eu tinha ouvido assim, num curto espaço de tempo, 3 pessoas me falaram, olha, me chamaram para consulta na policlínica, consegui a minha pequena cirurgia na policlínica. As coisas estão sendo agilizadas, a gente não tem mais aquele... Pela pressão, né? Quando a gente ia lá era uma bagunça total, centenas de pessoas pelos corredores, não, agora tudo organizado, com horário, as consultas especializadas estão acontecendo, as pequenas cirurgias estão acontecendo. Que bom, claro, então mas não ótimo. Só se fala mal do Crespo, né? Se fala bem também quando se começa. Demorou. E o que ele diz sobre a policlínica que está funcionando bem? Vou fechar. Ele vai fechar para fazer reforma. Que reforma? As reformas podem ser feitas com a policlínica funcionando. Aliás, até porque ele ia na campanha de 2004 comigo, no fundo, fazer o Hospital da Mulher. Se vai fazer o Hospital da Mulher no fundo, então constrói algo no fundo, né? Mas não para de funcionar ali a policlínica. Mas vamos falar, olha, já que o ouvinte está pedindo de novo a declaração da audiência pública de ontem, desta fala do prefeito enquanto vereador. E foi quente a audiência a pedido, solicitação do vereador Renan Santos e acho que do vereador França. Foram os 2 vereadores que tiveram a proposta de ontem, desta audiência pública que rolou na Câmara Municipal ontem. E esta foi a fala que eles colocaram do prefeito enquanto vereador. Vamos lá. Uma fala de uma entrevista aqui na Ipanema em 27 de junho de 2016. Vamos lá, Ipanema.
antes da assinatura desse contrato de concessão, porque há dúvidas minhas, que já externei do Dr. Moleta, e tenho a certeza de todos aqueles que estudam esse assunto. Isto não é conveniente para a municipalidade, para o contribuinte, que é quem paga tudo. Esse povo, contribuinte de impostos, é o patrão porque paga. E receio que haja interesses obscuros por trás, porque não há outro motivo para eles serem tão teimosos de fazer um projeto BRT que não é nem aquele que o candidato Panunzio demonstrou na campanha. O custo-benefício desse projeto BRT do governo Panunzio é inviável, não vai haver como pagar. O povo não vai conseguir pagar, nem da tarifa, que já está alta demais, e muito menos do orçamento. Isso é uma enganação, é um estelionato eleitoral. Esse projeto de 132 milhões de reais vai expoliar o povo de Sorocaba. Deve ter interesses obscuros, propina, corrupção por trás. Infelizmente são palavras fortes, mas por tudo que eu já estudei e divulguei, eu tenho condições de afirmar isso. Você não precisava fazer concessão, a concessão é de serviços. Eles estão contratando obras civis, a maioria desse dinheiro para obra civil, e fazendo uma concessão que é impagável. Isso vai ser o caos financeiro no sistema de ônibus em Sorocaba. Só não concordo com a fala do vereador Crespo, corrupção, até que se prove o contrário, mas que é impagável, é. O estudo dele está perfeito. Eu não sei o que realmente mudou no entendimento dele, né? Ele dizia que era o trecho norte-sul. Mas enfim, o tema é outro, mas esta foi a fala à Câmara Municipal de Sorocaba ontem na audiência pública, que definia que aquela área que era para ser hospital, desapropriada pelo Panunzio, agora se tornará garagem para o BRT. Ou seja, tem lugar para o ônibus dormir, acomodar-se, mas não tem leito para o cidadão que precisa de saúde. Ponto. Yara, realizaram-se um trabalho importante, né? Eu gostaria que você ficasse à vontade para falar sobre a história da merenda, assunto este que colocamos aqui em primeira mão na Ipanema, quando então o secretário Polis tentou por várias vezes informar ao prefeito Crespo as informações que tinham de pagamento em duplicidade em relação à merenda familiar, aquele recurso que vinha da União, da Secretaria de Educação, né? Para a agricultura regional familiar, e que se pagou em duplicata, né? Quer dizer, o prefeito Crespo tentou inovar no seu governo com uma secretaria de abastecimento, foi presidente de comissões que criticaram duramente, e ele conhecia em detalhes a questão do controle da merenda e aquilo que poderia ser vaza. Além de não atender o secretário, o demitiu. Mudaram-se 2 secretários na pasta, e depois até que se chegasse o atual. Jogou-se, me parece, a culpa numa figura só, afastada do governo, que foi o secretário Alexandre Hugo, que de certa forma paga um preço caro diante de uma exoneração isolada. Qual é o panorama, o que você encontrou e para onde será enviado este importante relatório que a Câmara fez com consistência, com assessoria técnica diferenciada, presidida por você e relatada pelo vereador Péricles Regis? Nós fizemos uma CPI de apuração de 6 meses, após as denúncias do ano passado. 31 pessoas foram ouvidas. Tivemos uma parceria com a Polícia Federal, que nos forneceu documentos, escutas, que comprovaram muita coisa que nós estamos aqui. Inclusive, esses temas da Polícia Federal, essas escutas, algumas contribuições muito importantes que a Polícia Federal deu para nós. Este relatório será enviado agora também, vou entregar em mãos da delegada Melissa da Polícia Federal, que nos atendeu muito bem, o Ministério Público Federal, porque é recurso federal que está envolvido, Tribunal de Contas da União e o próprio FNDE, que é o que repassa recursos para contribuir com a merenda dos municípios. Mas se há possibilidade de crimes que obviamente, embora seja verba federal, não será enviado ao Ministério Público Estadual? O Ministério Público Estadual está fazendo também investigações, porque essas empresas de merenda também trabalham com o Estado.
Muitas vezes em parceria com as prefeituras, como era Sorocaba. E por que não, você falou em todos. Sabe por quê? Ficou muito tempo travado na justiça as apurações, que já havia investigações em todo canto do país, sabe? Com a máfia da merenda. Quem era, de fato, a autoridade competente? Se era o Ministério Público Estadual, se era o Ministério Público Federal, se era a Polícia Federal. Quando se definiu, de fato, que é a Polícia Federal, porque tem recursos federais, então o ente maior é que assume, a Polícia Federal começou a dar andamento e as ações começaram, de fato, a andar na justiça. Agora, por que eu tô vendo aqui 2 fotinhas do Renato Amari, 2 do Lipe, uma do Panunzio e uma do Crespo? Esta é a apresentação que nós vamos fazer na Câmara hoje cedo. Depois você vai poder me conferir para eu poder pôr no portal da Ipanema. Claro. Esse conteúdo, tá bom. Na íntegra, aliás, não queremos editorializar, nós queremos simplesmente disponibilizar na íntegra este trabalho à população através do portal. Eu era vereadora nos meus primeiros mandatos, quando nós tínhamos a merenda municipalizada em Sorocaba. O Renato Amari, em 97, ele terceirizou a merenda. Nós tínhamos naquela época 21 funcionários na SEDU para cuidar dessa divisão de alimentação escolar, 492 cozinheiras que eram municipalizadas, que eram funcionários municipais, e um custo da merenda, quase 130 mil refeições diárias, a um custo de quase 4 milhões. Tá. Depois terceirizou-se e aí entrou para cá o que se configurou as empresas. Quer dizer, o que custava 4, tô vendo aqui que passou a custar? Isto. 8? Quase 4 milhões e 600 mil a mais. Isso desde o início? No primeiro ano, já em 97. Do Renato Amari? Em 97. De 4, custou 8. Passou para 8. Nossa. Tá bom, a discussão era aquela, não precisamos ter merendeiras como funcionárias municipais, e todo aquele trabalho, toda a discussão. Mas mesmo com o impacto de aposentadoria aí não chega, né? Elas aposentam, elas ficam doentes, é um trabalho pesado. Negável, trabalho de merendeira não é coisa fácil. Aí passou para um custo de 4 milhões e 600 mil a mais, e entraram esses grupos hoje. Tudo isso está documentado, não é conversa, né, Yara? Não, claro relatório consolidado. Tá? Sim, aí veio o governo livre, as mesmas empresas da merenda continuaram até hoje em Sorocaba. Tá. E elas constituem os grupos que a Polícia Federal tentou montar, que não é fácil, que quase como uma formação de família, não formação de quadrilha, o grupo se expandindo, espalhado pelo Brasil e até pela América Latina hoje, que se constitui a máfia da merenda. Depois, os contratos foram sendo renovados, sempre com a mesma empresa, mas houve uma quebra em 2016 no governo Panunzio. Quando a empresa que estava aqui, a ERJ, começou a ter problemas seríssimos. Ela não pagava funcionários, não recolhia impostos. As merendeiras pararam, não pagavam o salário das merendeiras. E aí continuou, os grupos se separaram, né? Mas continuam sempre os mesmos. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Essas empresas, existe controle sobre a quantidade de merendas entregues e falta de alunos? Porque também pode ser cobrado aquilo que efetivamente não é entregue. Existe esse tipo de controle? Olha, Kiko, não foi fácil para nós entendermos. Por que a Polícia Federal deu o nome da sua investigação como prato feito? Porque mudou-se o modelo. Nós comprávamos até 2016, nós comprávamos os serviços, que era merendeiro que ali ia prestar, e os equipamentos, e comprávamos aquilo que as nutricionistas, a equipe de nutricionistas de Sorocaba desenvolviam o cardápio, e vinha lá, arroz tipo 1. Ponto. Se a empresa viesse com arroz quebrado, não fosse aquele feijão, não fosse aquele produto, pode devolver. Elas tinha controle, né? Elas tinham autoridade para isso. Autoridade para isso. Então eu comprava os serviços e as crianças comiam quanto queriam. Depois mudou para o modelo prato feito, esses ouvintes, porque foi difícil para nós entendermos como é que se calculava isso. O prato feito inclui tudo dentro do prato. Tudo. É como se fosse um prato. Marmitex, um PF. Exato. E ali incluía o preço da merendeira, os serviços, os equipamentos, e quantos pratos a criança come, que não tem como calcular. Claro que não tem. Mas eles cobravam uma quantidade de pratos. Sim, mas... Com o número de crianças matriculadas. Não, a criança pode comer 2 ou 3 pratos. Como que o diretor de escola não tem funcionário para isso? Quem fornece esse relatório? Daí eles cobravam pela quantidade. Isto.
Se cobrasse 10, 20 a mais e não tivesse ninguém comendo... A merendeira... Você tem exame de mamografia, fazia um 8 com o nome de uma pessoa só e não tinha controle, imagina então numa quantidade de merenda, né? Quem consegue de fato controlar, e os diretores de escola ficam extremamente preocupados com isso, quem consegue controlar isso é a merendeira. Se a criança sujou o prato uma vez, ou ela comeu 2 ou 3 vezes, eu ponho um pouquinho, é 3 pratos que conta. Mas se quem fornece, vai ela fazer o controle, então não tem controle, né? Se você visse uma foto... É a mesma pessoa que presta o serviço que faz o controle. Se você visse a forma como era o controle, era um papel de um papel. Bom, mas nem controle de remédio que a prefeitura manda pro centro de saúde tem, né? É lamentável, mas não tem controle. Aquilo que se manda pro posto de saúde não se alimenta no sistema. Sorocaba não tem controle de medicação que ela envia do estoque central pro posto de saúde, porque não se alimenta o que se entrega. Então, se tiver desvio, essa é uma realidade também. Aqui, ó. O prato feito, o que se compra da agricultura familiar e o prato feito. Tem que ter abóbora. Agora, se a abóbora veio da agricultura familiar e ela consta no prato, não se descontava daqui, do prato feito. Tá. Não se sabe quantos pratos, de fato, uma criança comeu. Quem faz Quer dizer, então, que além do desvio que tinha dessa merenda familiar, pode ter mais recursos desviados que a gente não vai conseguir entender. É a merendeira mesmo, é ela mesma que faz. Ou seja, não é o desvio, é aquilo que se cobra pelo que não se entrega. Então o lucro aumenta por aquilo que não se entrega. Uma coisa é não descontar a merenda, e outra coisa é não ter controle de quantidade e daquilo que se cobra. Quer dizer, então o rombo é muito maior. Olha, esse aqui é o controle, nós estamos mostrando, não dá para se ver na rádio, mas nós vamos mostrar na câmera. Não, tem aqui no portal, olha aqui, nesse papelzinho. É esse aqui que a merendeira entrega como sendo o relatório. Olha que bonitinho. Dá para olhar aí, Pedro? Eu vou pôr perto aqui na câmera. Você, ó. Não, dá para ver aqui. Tá dando? É uma folha de caderno. Uma folha de caderno, gente. Não tem um papel formal, não se usa tecnologia, nada. E a merendeira, ela é funcionária. Ela é funcionária da empresa. No final do governo Panuso e no governo. Gente, é uma vergonha a falta de gestão, né? No governo Crespo, de dinheiro público, as nutricionistas perderam todo o poder pode ficar porque é horrível. As nutricionistas que formavam a equipe escolar, elas perderam quase toda a autonomia e autoridade de fiscalização. No final do governo Panuso, em 2016, houve licitações que não aconteceram. Está escrito nas escutas da Polícia Federal que já estava sendo decidido fora de Sorocaba como seria aqui, que não teria licitação, que não haveria licitação, que haveria como é que se diz? Que haveria novas, como é que se diz? A continuidade das mesmas empresas, decidiram fora de Sorocaba. Tem escuta disso tudo? Tem escuta. As empresas decidindo que desde 97 isso aqui era um paraíso para as empresas da máfia da merenda. Olha, a qualidade dos alimentos caiu. Ou seja, então desde 97 nós temos uma situação que aparentemente mostra pelo relatório de descontrole e possibilidade. Nós estudamos a documentação de 2017, que era o foco da CPI, mas tivemos que entrar em 2016, porque a licitação ficou pronta no final de dezembro Mas é triste, né, Yara? Aí você pega a mamografia, 8 exames com a mesma pessoa. Você pega a merenda com esse nível de controle, tendo uma secretaria específica. Secretaria específica, antes triste, era a educação. Muito triste. Depois ficou a educação e a Secretaria de Administração. Depois se criou uma Secretaria SEABAN só para merenda. Nada disso resultou em melhoria, pelo contrário. As nutricionistas, que são os funcionários específicos para isso. E denúncias no atual governo? Existiram avisos das irregularidades durante o período, até que a denúncia viesse a público? Nós ouvimos. Através da Ipanema e no secretário. Quando o Manga brigou com o prefeito, o secretário que ele indicou, que levantou o problema, foi no governo foi da demitido. Prefeita Jaqueline, que entrou o novo secretário da SEABAN. Exatamente. E as nutricionistas, mais uma vez, os funcionários da secretaria procuraram o governo para dizer, tem problemas. Tem problemas. Já tinham colocado isso para o Alexandre Hugo no final. Já tinha acontecido uma série de problemas no ano inteirinho de 2016. Quer dizer, basicamente, nos 43 dias, quando ele teve informação, outubro, o Crespo voltou, ele colocou a informação. Isso, de novo. De novo. É. E não foi atendido. O Alexandre Hugo já sabia isso
pelas informações aqui que estão documentadas, os depoimentos, e não tomou providências. Não tomou providências. O secretário Daniel Polis entrou no governo Jaqueline, recebeu de novo a denúncia e tomou providências. Perfeito. As empresas devolveram o recurso assim imediatamente, ganharam mais um ano agora do governo Crespo para poderem trabalhar. Ah, tá. Foram premiadas. Mas elas continuam com esse controle de papelzinho ainda assim na mão? Provavelmente? Provavelmente. A qualidade da merenda caiu. Tem depoimentos aqui das nutricionistas com documentos. Aliás, quem quiser falar no portal aí... Tem um ouvinte, o Francisco, vai lá, que eu até ouvi já a mensagem, entendo até que é uma denúncia. Só termino, Paulinho, essa questão. A gente via nas escutas da Polícia Federal, eles discutindo como diminuir os custos aqui. Tira a carne, bota a salsicha. Tudo tá na escuta. Menos legume. As nutricionistas colocam leite de péssima qualidade. Imagina você dar leite de péssima... gente, mas ninguém fiscalizou isso. Sim, as nutricionistas faziam as denúncias, mas mudou a fiscalização da Secretaria de Educação, que era a atribuição dela desde o início, para a SEAD, e aí foi um desastre completo. Mas peraí, o secretário não informou o prefeito? O secretário Roberto Juliano? Nunca apareceu. Não, estou dizendo agora do atual governo, tem o do anterior. Eu estou dizendo do anterior, tudo isso foi herdado do 2016. Não, mas isso vem desde 97, exato, né? Nós examinamos dois anos, 2016 e 2017. Mas o que você ouviu na Polícia Federal tem desde antes. As falas desde 97 dizendo que aqui era um paraíso. Opa! Maravilha. Vamos citar a colocação do ouvinte em relação ao tema? Na verdade é sobre o tema, mas ela fala muito sobre as empresas que atuam na merenda. Vamos ouvir. Vai lá. Pessoal da IPA, meu nome é Sônia, bom dia aos ouvintes. Mais uma vez eu estou aqui, porque quando a gente vive a situação é revoltante. Tem uma pessoa da minha família que trabalha na área da merenda, não vou citar o nome, mas vocês estão falando das crianças, mas não só as crianças são prejudicadas, como os funcionários da merenda. Para vocês terem uma ideia, agora virou uma putaria isso. Trabalha 6 meses, no máximo 1 ano, eles dão baixa na carteira dos funcionários, recrutam de novo com uma nova empresa. Essa semana mesmo, passada, uma nova empresa assumiu a merenda. Até o uniforme usado foi distribuído para as pessoas que vão trabalhar. Tiraram pessoas, essa pessoa da minha família que trabalha na merenda, ela vai fazer comida para 230 crianças sozinha. Ela vai trabalhar período da manhã na escola sozinha. Então é assim, não existe fiscalização, parece, não existe nada que, sei lá, organize isso. Eles fazem o que querem. Então, assim, um descaso total, não só com as crianças, mas com os servidores que trabalham nas escolas. Então, a gente fica revoltada com essas coisas que a gente presencia e vive, né? Porque sempre tem alguém da família que trabalha num ou outro setor. Então, assim, você vai vendo isso cada vez mais, você desacredita nesses políticos, desacredita nessas pessoas, e é uma situação que a gente não vê o fim. Bom, é isso. Obrigado, bom dia. Fica aí meu desabafo novamente, tá? Aí, pronto, tá ouvinte falando. Fala pelo lado dos funcionários, que também é verdade, que também é verdade. Nós tivemos uma mudança desse modelo, que foi o secretário Flaviano Agostinho, né, em 2015, esse é o do que pediu um estudo. Esse é o que foi apertado, né? Sim. Tá. Pediu um estudo que as nutricionistas visitassem outras cidades, aí veio pro tal do modelo prato feito, que a fiscalização é muito difícil. Eu li centenas de documentos para tentar entender o que era isso. Por que tem essa fotinha do Crespo aqui embaixo? Porque ele teve uma CPI, ele abriu uma CPI. Também foi usado o que ele investigou, foi não tem conclusão nenhuma no relatório final dele, mas a CPI... A Polícia Federal também usou a CPI do prefeito Crespo. Tem boas informações? Ajudou muito no processo? Ajudou porque tinha alguns testemunhos ali que indicaram pessoas. Entendi. Indicaram pessoas para a Polícia Federal. Ele presidiu uma CPI porque também
via problemas na merenda. Foi quando em 2015 as merendeiras não recebiam, parou, não se servia merenda, e foi um escândalo aqui. Agora, mas o Crespo é um grande estudioso, ele investiga muito bem, né? Ele é uma pessoa que tem uma característica investigativa. Sim, né? sim, mas tudo isso foi ignorado no seu governo. Esse modelo foi deixado, não houve licitações em 2016, houve renovação e renovação de contratos. 2017 já ficou pronto para fevereiro se fazer a licitação. Tudo isso combinado com escutas fora de Sorocaba. Tá. Eles falam, inclusive... Envolvimento de agentes públicos, eles mostram aí ou não? A Polícia Federal agora se debruça sobre envolvimento, ela já entendeu... Mas em silêncio, né? A Polícia Federal, sim. Tá. Já investigou como é que é o modelo. Tá. A história do prato feito é um desastre completo. Como é que é o esquemão? Agora ela está investigando os agentes públicos envolvidos. Claro tiraram comida da criancinha e, além disso, malversaram o dinheiro público. Qualidade do produto, malversação de recursos federais, formação de quadrilha, tudo isso aconteceu. Coisa. Agora, as empresas são fortíssimas em termos de advogados. São mais de 20 anos, Sim, as investigações, as denúncias já vêm mais de 20 anos. E elas conseguem paralisar os processos na justiça. Você vê que quando a prefeitura gastava 4 milhões e passa a gastar no primeiro ano em que começa o processo 8, de 4 para 8 milhões... Uhum. Esse contrato hoje é de quantos milhões para a prefeitura por ano? Acho que é mais de 40 milhões. Mais de 40 milhões? É um dos maiores contratos. Tá. Isso é muito bom. As empresas falam que elas estavam apostando nos candidatos de Sorocaba de 2016 para 2017. O que é apostando? Apostando, contribuindo em campanha. Tá. Elas falavam. Não citavam os nomes dos candidatos, falavam os cavalos que estão correndo. Tá. E apostando. Então houve problemas seríssimos de tirar atribuições da Secretaria de Educação em 2016. O secretário Roberto Juliano trouxe gente da Guarda Municipal para ameaçar, para, como se diz, forçar as... Eles falam em todos os candidatos ou não? Como? Eles falam em todos os candidatos? Eles apostaram nos cavalos? Não, nos dois. Eles falam nos dois cavalos. Os dois que ficam para o final de campanha. Que eles achavam que poderiam ganhar as eleições. Tudo escuta, tá tudo aqui. Vamos lá. E houve intervenção, era a educação que sempre, com os nutricionistas, uma equipe, sempre trabalhou com relação a isso. No meio do ano de 2016, assim, em questão de 2 dias, todo o processo ficou pronto, as mesmas empresas permaneceram e deixaram a licitação pronta para o início de fevereiro do governo Crespo. O que você tem de relevante, ou pelo menos a leitura final do relatório, porque eu acabei lendo e realmente ele dá uma sinopse importante. Eu gostaria que você tentasse destacar o que você acha relevante, mas a leitura final, ele realmente dá um panorama muito interessante daquilo que foi feito, viu, Yara? E o que eu tenho alguns ouvintes aqui que questionam o seguinte, hoje, a atual situação da merenda hoje, se continua do mesmo jeito ou não? Sim. Aquelas empresas que receberam a mais, que elas não sabiam, pobres das empresas que não estavam recebendo a mais, denúncias de 2016, denúncias de 2017, elas ganharam mais um ano em Sorocaba. E agora eu quero saber, agora no mais um ano, vai ser no início do ano que vem, se vai haver uma licitação limpa com essas empresas que formam cartel, elas entram. Tá, mas será que tem gente, ou teria que ser dividido em lotes, porque tem gente com estrutura para poder fornecer uma quantidade tão grande? Por isso que, na verdade, você fica concentrado a poucas empresas, né? Sim, mas o modelo prato feito é dificílimo de fiscalização. Entendi. Então eu teria que encontrar um novo modelo para poder gente menor poder participar. Empresas Sim. menores, talvez até locais, né? Quantas merendeiras tem, quanto se paga? Dá para se saber o custo. O serviço que ela presta custa tanto. O produto que vem, dá para fazer preço de mercado. Se quer fazer sério, dá para fazer, não dá? Dá. Ponto, é isso aí. Tá bom, é só isso. Lê o relatório final, ficou muito bom, achei muito interessante. O que você achar importante. Sim, quais são os crimes que foram cometidos, as pessoas que estão envolvidas. Vamos lá, fala aí. Na administração Crespo, o secretário Alexandre Hugo. Tá. Na administração anterior, o prefeito Panuzzi, que nomeou 2 secretários que trabalhavam com a área, Flaviano Agostinho e Roberto Juliano, Carlos Alberto de Carvalho, que veio da Guarda Municipal, para ameaçar e tomar ações que eram das nutricionistas. Aliás, tem de guarda municipal até hoje, né? Fora de funções, eu acho que tem mais de 50 que são funcionários da guarda que estão em função
em desfunção, né? Funcionárias que foram nomeadas não entendiam de nada, mas eram coordenadas por esse senhor Carlos Alberto Carvalho, funcionárias. Mas não eram nutricionistas? Não, Nossa, os nutricionistas perderam quase todo o poder. Entendi. E os crimes foram falsidade ideológica, falsa identidade, corrupção passiva, falso testemunho, prevaricação, tráfico de influência, corrupção ativa, fraude no processo licitatório, fraude na execução de contrato, pesquisas de preços entre as empresas, elas se combinam. Sorocaba, elas vêm desde 97, porque aqui sempre tem licitação, certo? Tá. Mas elas vêm, simulam uma licitação e aquela de sempre ganha. Isto. Atrasos intencionais na abertura de editais, assédio moral, tudo isso vão nos crimes. Atraso do edital para poder fazer prorrogação, fazer emergencial porque não deu tempo por alguma intervenção. E as crianças não podem ficar sem merenda. As crianças não podem ficar sem merenda. Emergencial. Truco. Isso, exatamente. Essas são as questões. Mas o que me e tem recursos ainda a serem pagos. As empresas aqui ficaram devendo mais um montão. 2016 tem que dividir ressarcir a prefeitura também. Tá. Eu li uma parte do relatório. Mais de 3 milhões de reais de INSS não cobrados. E também recursos de 2016 que tem que ser devolvidos, que é também da agricultura familiar. Aqui está o relatório final, é esse que vocês vão entregar? Esse aqui era um resumo que eu vou apresentar na TV hoje. Eu só das considerações iniciais, eu acho que eu recebi esse conteúdo. INSS não retiro em 2016, 3 milhões e 800 mil reais. Deixa eu até citar, acho que é importante, olha, os vereadores que participaram, vereador Péricles Regis Mendonça de Lima, vereador Anselmo Rolim Neto, vereador Francisco França, vereador Hudson Pessini, vereador Renan Santos, juntamente com vereadoras Yara Bernardi, Fernanda Chilique Garcia. E assinar o requerimento com a abertura da presente comissão parlamentar de inquérito com a finalidade de apurar irregularidades nos contratos referentes à merenda escolar do município de Sorocaba. Olha, a empresa PTS em 2016, ela tem que devolver 1 milhão e 700 mil reais. Tem que devolver também. Devolveu só do ano de 2017? Não, 2016 também tem que ressarcir a prefeitura municipal. Não é fácil não, não é fácil não. Bom, você acredita que... Eu fiquei assim, enojada quando a gente viu o relatório das nutricionistas, da qualidade do que se serviu em determinados períodos para nossas crianças. São uma questão quantas criminosa. páginas do relatório? 3.174... É uma documentação imensa que nós examinamos. A assessoria técnica examinou nota por nota. Entendi. Bom, Yara, você está satisfeita, né? A Câmara conseguiu apurar e desenvolver um trabalho muito sério nesse sentido. Olha, aliás, a Cida Muniz está na linha. Cida, você tem perguntas a fazer à vereadora Yara? Pode. Eu agradeço você ter nos convidado aqui para a rádio, o vereador Péricles não pôde vir, porque depois da apresentação do relatório desapareceu esse assunto da imprensa. Como se não tivesse mais nada para acontecer, desapareceu. Entendi. Sumiu, assim. Não sei qual é o interesse, né? Eu acho que é um assunto muito sério para morrer, né? No dia que apresentamos o relatório... Mas aqui não vai morrer, aqui não vai morrer. As rádios entrevistaram, as TVs entrevistaram, nós vamos levar esse relatório pessoalmente hoje ao Ministério Público Federal, depois à Polícia Federal. Esse assunto não para aqui, absolutamente. Entendi. Se a imprensa de Sorocaba não quer mais divulgar o assunto... Não, a imprensa de Sorocaba, a Ipanema vai. Ipanema vai divulgar. Eu agradeço sempre. O convite. A qualquer assunto. Aliás, a Prefeitura de Sorocaba, todos os citados desde 1997, todos os ex-prefeitos, aqueles que fizeram a gestão em nome deles, estão absolutamente franqueados o espaço, no mesmo tempo, até maior que a vereadora Yara, mas o que a gente sente é, na verdade, que a administração pública em determinados setores, ela não tem controle. Aliás, eu vou deixar aqui claramente, quando eu falo de remédio, eu digo não tem controle. Kiko, aqui, proposital. Olha, eu não sei se proposital, mas aqui eu vou lhe dizer nome, endereço, lamento, goste ou não, mas assim, conversava com o doutor Ademir quando ele foi escolhido para ser secretário de saúde, ele me colocou, a prefeitura não tem, ela pode ter no estoque central. Então, você tem que, na verdade, fazer um valor específico, porque você não tem programação do que vai comprar de remédio. E quando ele vai para o centro de saúde, você não sabe se aquilo sai para quem vai, efetivamente, com receita vinculada e com o sistema funcionando. E não adianta gastar milhões em sistema
se não existe alimentação do mesmo, se não existe gestão. Então o que falta necessariamente não é dinheiro. Me parece que tudo se faz na política brasileira, vamos esquecer Sorocaba, para não ter controle, para lamentavelmente fazer aquilo que a música do nosso querido Tom Soares falou. Quer dizer, é isso que precisa mudar. Eu cheguei aqui a essa conclusão. Gestão, é ter gestão para não ter corrupção. Dinheiro tem. Kiko, aqui Dinheiro eu cheguei tem. a essa conclusão na Mas não é da só merenda. aí. Não, eu tô falando a gente aqui. sabe, aí é que vocês tiveram acesso, conseguiram chegar. Não deve era ter para muito, fiscalizar. Não claro era que para fiscalizar. Não é. Será que, como é que se fiscaliza o seguinte, todos os grandes contratos? Lixo, serviços do SAI, que são enterrados. Qual é o controle, qual é a transparência que se tem? E é isso que eu digo a você, como eu acredito e sempre acreditei, repito aqui na probidade, no estilo do prefeito Crespo, ele realmente me frustra, para não usar o adjetivo da decepção, quanto a um homem tão fiscalizador em criar mecanismos de transparência naquilo claro da execução daquilo. Então assim, eu fico triste quando a tenda dos milagres vem e que você tem 8 mamografias. Eu acho o seguinte, acho que vai ver o tumor no seio de hora em hora, a evolução, né, Yara? É triste a gente ver esse tipo de situação. Evolução do nódulo. Por isso que é triste. Yara, batemos esse tema, o espaço está aberto, acho que ele não deve morrer, acho que a análise enviar também para o Ministério Público Estadual deve ser ponderado. Hoje isso será apresentado aos colegas na Câmara. Cida, fala, Cida. Bom dia, Francisco. Bom dia, querida. Bom dia, Yara, Ercolim, Paulinho. Cida. Aumenta o meu fone, Pedro, por favor, aqui o da Yara também. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Eu acompanhei a CPI. Tem algumas outras coisas, por exemplo, vereadora, o que eu vejo, por exemplo, não tem uma questão assédio moral. E teve uma pregoeira, que hoje ela está jogada num arquivo da Policlínica, que eu entrevistei e eu perguntei para ela, você se sente aí jogada, vamos dizer, as traças? Aí ela pegou, olhou para mim, foi ao vivo isso, tá? No nosso portal Ipanema. Tá gravado, então. Exatamente, e ficou claro, ela quer dizer, para se formar pregoeira, a prefeitura investiu nela e numa outra funcionária. E o que faz? Quando ela vê algumas coisas e vai cobrar, vai alguma coisa, daí jogam ela lá para a Policlínica. E um outro fato que eu vou citar, tinha um depoente, né, de descendência japonesa, né, que está, se não me engano, aí está na lista aí entre os que a prefeitura, o que a comissão aí apontou como que poderia ser um responsável, que lá na galeria tem alguém tutelando o que ele estava falando. Então são esses pontos que você fala, por que está tutelando o que o rapaz está falando? Ele está aí, agora o nome dele envolvido. O vereador Péricles Regis, no dia que apresentou aí foi apresentado o relatório, ele mesmo fala assim, tem que ver se a Polícia Federal não abre aí a delação premiada para algumas pessoas, porque elas não estão falando às vezes por medo. Então são pontos muito importantes. Agora, foi devolvido dinheiro? Foi, naquele, né? Agora no governo Crespo. Mas foi devolvido com juros, com correção? Não é assim, é muito dinheiro e muita desvios aí, pelo menos o que a gente, falando com base no relatório. Quem vai julgar realmente é a justiça. Só de recursos federais, Cida, mais de R$1 milhão. Agora, todo o descontrole, a qualidade dos produtos servidos. Ele pode ser maior, né? A maneira como se cortava determinadas, tirava carne em cubos para pôr a carne moída. É o dinheiro que fica para a empresa. Se ela, o que ela vai fazer, apostar em cavalo ou não, é uma outra detalhe. Carne moída. Conforme as escutas, uma né? Pasta. Tira a carne e põe salsicha, põe menos legume, ganham de todas as formas. Não, agora as nutricionistas... Quantos pratos se da criança comeu, não tem controle nenhum. Não, Francisco, eu vi o papel de controle... Eu também vi aqui. Aliás, o público da Ipanema viu no Facebook aqui. É vergonhoso, e a gente também mostrou no portal Ipanema, porque cá entre nós, vereadora, a senhora falou, né, a imprensa não está dando destaque, como o Francisco já disse, a gente tem acompanhado e eu, de certa maneira, como até me desculpei depois no dia que a senhora apresentou o relatório, eu já estava cobrando, isso aí vai ser pizza ou não? Por quê? Porque tudo bem, houve esse erro aí,
vamos tratar dessa forma aí no governo Crespo, mas o que a gente foi observando, que isso, no mínimo, vinha também ali acontecendo dentro do governo Panunzio. Não, querida, vinha acontecendo desde 97, meu amor, porque o controle nesses detalhes de come, não come, gente que falta, se não tinha na merenda familiar, nunca houve um controle eficaz. Piorou quando se mudou para esse modelo prato feito. Com certeza, isso fica claro. Agora, nunca foi transparente o controle, tá bom? É esse que é o detalhe. Se não aconteceu, no mínimo o controle não foi transparente há 20 anos. E mesmo cá entre nós, o ex-secretário Roberto Juliano demorar tanto para ir depor, cá entre nós, ele só foi depor, posso estar enganada, depois que o João Leandro esteve aí na rádio, né? O João Leandro, que é presidente do PSDB ainda, esteve aí na rádio e falou não. Ele, por mim, se fosse eu, já teria. Olha, Cida, você sabe o que me causa espécie? Parte do relatório diz o seguinte: com efeito, os motivos da criação de Secretaria de Abastecimento e Nutrição, tá? Justificados numa melhora de eficiência, mostraram-se extremamente frágeis, pois não ocorreu nenhuma melhora processual de um governo para o outro, fazendo-nos crer que a sua criação, como de costume, não passou de mais um mecanismo para alocar servidores apadrinhados. O relatório diz isso, tá? Sim. Não há como negar que o prefeito José Crespo, um experiente agente político, cujo histórico o credencia em conhecer toda a problemática que envolve a merenda escolar, até porque presidiu, né? Deixou de tomar as devidas atitudes que se espera de um gestor responsável. Ao que parece, por questões que ainda precisam ser mais bem investigadas, aquele olhar fiscalizador da época em que era vereador foi substituído por um olhar seletivo, no mínimo, entre aspas, mais complacente, diz aqui o relatório da CPI, devidamente alinhado, entre aspas novamente, com o princípio da ineficiência. Tudo isto, gente, parte do relatório, não opinião deste radialista ou jornalista ou com nenhuma referência ou editorialização, simplesmente leitura do relatório. Então, Francisco, agora a gente vê o quê? No caso, as nutricionistas, que a gente não teve acesso aos depoimentos, foi depoimento à porta fechada até para preservar essas funcionárias públicas, elas são qualificadas. Aí está recebendo um salário para fazer o quê? Para fazer nada. Isso daí para mim também é assédio moral, porque você ter uma pessoa qualificada, que se formou, que pagou pela sua faculdade, passou num concurso público e de repente tudo que ela fala é desconsiderado aí, vamos dizer, eu até comentei com a vereadora, eu gosto de salsicha. A gente sabe que salsicha não é um alimento bom, principalmente para criança. Agora, ficar trocando uma carne por salsicha é uma judiação, e eu digo mais, sabe? As escolas aí têm os conselhos de pais e mestres, tem que começar a fiscalizar isso daí também. Aí vem a sociedade tem que ter uma postura cidadã, né? A Câmara tomou uma postura cidadã, né, Cida? Então, aí o professor não pode comer merenda. Cida, olha, eu recebi uma mensagem aqui da secretária Marina Elane da Saúde, ela falou: bom dia, não tem ninguém morrendo em maca, zeramos a fila da urgência várias vezes, pergunte ao padre se quiser, não tem pessoas morrendo nas UPHs, por favor, passe essa informação. Secretária Marina, eu solicito que a senhora permita que a nossa reportagem entre diariamente e veja as pessoas que aguardam 15, 20 dias para irem para Santa Casa. Esta é uma realidade e eu contesto a sua informação. Aliás, a senhora já nos informou que só viria aqui para dar entrevista para o DEDA. Por favor, venha aqui, secretária Marina. A senhora sabe o quanto eu lhe aprecio, o quanto inclusive solicitei aos vereadores da Câmara que dessem o tempo necessário, que a senhora pudesse desenvolver o trabalho, em um trabalho difícil e árduo, mas tem sim. Nós não conseguimos atender a demanda, e ainda mais se fecharmos a UPH da Zona Leste, nós não teremos, para a espera de vagas na Santa Casa,
que não tem nem números de UTI suficientes e que o terão em função da doação de verba dos vereadores, dos deputados, para ampliar no mínimo número de 50 o número de UTIs para a cidade do Porto de Sorocaba. Portanto, temos sim, nós não conseguimos, e não é culpa da senhora nem do prefeito Crespo. É, na verdade, um problema de um país que não consegue atender a demanda, uma crise que migra as pessoas para o setor público. Vocês têm uma dificuldade séria, nós temos que ter complacência nesse sentido, mas, lamentavelmente, temos, sim, pessoas esperando vaga para ir à Santa Casa. E, aliás, nem preciso ligar para o padre. Eu falo com o padre diariamente, esta é a realidade, inclusive com o doutor Fernando Brum, tirando o padre dessa conversa, que é o diretor clínico da Santa Casa. Não atende, não tem vaga e é um desespero. Pergunte para qualquer vereador. Ligue para os vereadores, os telefonemas que o padre recebe. Que a gente recebe. Eu quero que os ouvintes digam se vocês não têm parentes esperando vaga na Santa Casa. Aliás, o mesmo aconteceu com a mãe do Marcos Alves, que teve que esperar, aliás, faleceu. Teve que esperar alguns dias com derrame cerebral, tá? E, aliás, terrivelmente, né? Há denúncias, inclusive, antes do padre assumir, ainda na gestão anterior, ainda no processo de transição, que teve gente que, lamentável, morreu por falta de anticoagulante na Santa Casa. Crime. Então, assim, nada... A Marina recebeu um problema que não é, obviamente, criado por ela, tem se empenhado, o prefeito Crespo tem se empenhado, agora, sem proposta, sem diálogo com os médicos, com uma terceirização com prazo a ser cumprida no toque de caixa, na pauleira, enfim, lamentavelmente o governo é muito inábil na relação pessoal. E aí, por quê? Porque não há liderança do prefeito e ele tem uma característica de inabilidade com relações pessoais, embora seja uma figura inteligente e, repito, proba. O que falta aí, né, também nessa questão, Francisco, é a transparência. O que vai ser feito, afinal, com a PH lá da Zona Leste? Não, transparência já foi feita, querida. Já foi falado que ela fecha em 19 de janeiro. Agora, e ficaremos sem? Vamos ficar sem. Qual é a proposta para isso? Não sei, não disse que ia... Não sei. A secretária, o prefeito só dá entrevista pro Dedo ou pro Rubinho, não fala, dá pro Desidério, mas ele não vem falar pra rádio. Olha tá aqui, bom, não precisa vir. Pra mas mim fale ele nas também não deu. Pra você também não deu. Então, tudo bem. Sabe o que é censura? A secretária informou que só viria se o Dedo estivesse aqui. Agora o Dedo tá gravado, quer dizer, tá aberto o espaço, gente, pro debate e mostrar que o prefeito não tem culpa. Ele prometeu errado em campanha que resolveu o problema. E isso realmente ele foi muito infeliz e vai pagar o preço disso. Agora, tá na hora, aliás, dos candidatos pararem de prometer o que não podem cumprir. Mas a população quer que prometa para votar. Olha aqui, o ano que vem, 2019, nós vamos ter, assim, não é surpresa não, nós vamos ter péssimas notícias com relação aos indicadores de Sorocaba, na área da saúde e na área da educação. Não se contrata um professor. Então nós temos salas e mais salas, centenas de salas de aula com professores que mudam a cara. Sabe por que não está tendo problema, Yara? Porque o Mário, secretário, o Mário é muito hábil. Tá, mas escute. Senão o Crespo já estava frito. Não será culpa do secretário. Não, o secretário tem culpa, ele é muito hábil, você não estaria pior. Os indicadores vão mostrar como vai cair a qualidade do ensino, como está caindo a qualidade do ensino do municipal, que foi referência. Não, vai cair. Vereador Yara. Só terminando, Cida, na área da saúde os indicadores são piores ainda. As mães hoje não estão conseguindo fazer nos postos de saúde, as gestantes, as mínimas 6 consultas diárias. Aquilo que nós tínhamos zerado de crianças não estarem contaminadas com HIV, já tem 3 crianças contaminadas. 3 crianças? 3 que... Gente, é impossível, nós tínhamos acabado com isso, Sorocaba era referência nacional, até que o doutor... Esqueci o nome do doutor que... Acabou no governo Lippe e continuou no governo Panunzi. Exatamente. Sim, agora não tem ginecologistas nos postos, as mães... mas o Crespo está recuperando a imagem do Panunzio, né? Ele está conseguindo Elas não fazem as 6 consultas porque não tem médico para isso. 3 crianças já nasceram contaminadas com vírus HIV. Vai haver no ano que vem, nos indicadores, uma piora fantástica com relação aos pontos da saúde. Eu queria fazer uma pergunta. Então faça, porque nós temos o dedo para encerrar. Vamos lá. Vereador Yara, diante de tudo que a senhora viu, né, que está aí no relatório, que a senhora vai apresentar hoje, vai encaminhar aí para a Polícia Federal,
Me diga uma coisa, a senhora vê aí indícios que podem até levar a um processo, não de cassação do prefeito pela Câmara, mas sim até de indícios que podem levar a isso, partindo do Ministério Público e da Polícia Federal? Olha, nós não fizemos escutas. Nós nos baseamos em escutas que a Polícia Federal nos forneceu. Ela forneceu todas ou ela tem mais? Uma parcela, continua. Ela tem mais? Continua, ela está examinando anos anteriores. E dos agentes públicos ela deve ter, mas não forneceu. Não. Ela tem ou não? Gravações, nós nos forneceram gravações dos agentes públicos. Não. Ah, dos agentes públicos também? Claro. Então há envolvimento. Não, desculpe, dos agentes públicos não. Em outras cidades gravaram, até agentes públicos. Em Sorocaba, gravaram os mafiosos da merenda discutindo entre si, decidindo o futuro da cidade. Mas tem gravação de agentes públicos que não foram? Provavelmente. Pode ter? Sim. Tá, mas a CPI não teve acesso a essas informações ainda? Não. As gravações mostraram, por exemplo, no final do ano passado, eles decidindo em que candidatos eles iriam jogar dinheiro, os 2 cavalos que ficaram no finalista. Será que não foi antes? Não, foi durante o processo eleitoral. Porque tem um candidato que eu acho que não é cavalo para ser investido. Colocando assim, falando nesses termos, porque nós vamos entrar na saúde também. Nós vamos apostilar a educação com a editora Melhoramentos. Entendi. Tudo gravado. Nós vamos, já temos a merenda, nós vamos entrar na saúde. Aliás, já estamos na Santa Casa, no período de... Foi na farmácia que o padre corrigiu, inclusive. Exato, eles já estavam Era um lá, absurdo o que aconteceu na farmácia antes do padre Flávio. Só estão falando das maiores contas que a prefeitura tem, decidindo o futuro de Sorocaba fora daqui. Mas isso que eu digo, por que no período da farmácia, que era o Rodrigo Moreno, que estava já no governo Crespo, aliás, quem denunciou a Santa Casa foi o Crespo. As grandes denúncias que aconteceram, você estava em Brasília, foi ele que fez. Quando terminou a intervenção e ela veio para a Irmandade da Santa Casa atual, não tinha nada na farmácia, nada. Nós levamos essa denúncia. O custo era alto. Não tinha nada para atender a Santa Casa. O padre foi pedir socorro na prefeitura, os vereadores foram junto porque não tinha nada na farmácia. Ah, mas o contrato de limpeza era grande também, né? Foi reduzido pela metade o valor. Agora, as gravações mostram isso, decidindo fora daqui os mafiosos, os destinos de Sorocaba. Tá legal. Yara, um beijo, obrigado. Eu vou para a Câmara agora, quem quiser nos acompanhar pela TV Câmara, nós vamos apresentar isso que nós estamos colocando aqui. Depois você me fornece todo esse relatório para a gente publicar na íntegra no portal. Cida Muniz já tem todos esses. Já tenho, a gente estava, Francisco, com a dificuldade porque ele é muito grande. Ainda não estava digitalizado, né? A Cida acompanhou todos os depoimentos. A Cida está trabalhando direitinho lá? Direitinho, ela acompanhou todos os depoimentos, tá bom. Ela entrevistou, só não tinha vindo pessoalmente Yara, ainda. Você me representa, tá? Muito obrigada. Orgulho de ter uma mulher. Aliás, você sabe que eu tenho uma paixão por você, pela Jaqueline e por mais algumas mulheres. Por você também, né, corintiano? Claro que eu tenho. Olha a Renata Colombieski, que linda. Essa menina traz essa menina querida demais, gente. É linda mesmo. Bruninha, tá bom? Rosana Política Pires. Eu tô dizendo que a Yara política, como eu tenho muita amizade com a Yara e com a Jaqueline, eu tenho realmente verdadeira paixão pela correção. Tá certo que tentam pegar vocês, tentam destruir, mas vocês são que nem massa de pão. Quanto mais bate, mais cresce. A paixão é mútua, o Ismael... nós gostamos, você sabe que a gente se gosta mesmo, né, Yara? Então tá combinado. Aliás, eu gosto de você mais sem mandato, sou tão teu amigo do que, né? Porque tem gente que quando você ganha um mandato de deputado, até Corbéia de Flores mandou, levava a fazer visita, né? Isso. Tá bom, querida. Muito obrigada. Um beijo, viu? Fica com Deus. Parabéns, Yara. Parabéns aos vereadores que realizaram esse importante trabalho, né? E que vem nessa linha de vereador tua, como do Crespo foi, e é o que a gente precisa de gente nesse ritmo. O Crespo me representou muito bem na Câmara Municipal de Sorocaba. Como você a Yara já falou, Francisco, mas hoje de manhã, às 7 horas, eu já recebi um áudio da assessoria de imprensa do vereador Péricles Regis, que ele teve um compromisso aí inadiável e não pôde comparecer. Olha, gente, eu vou dizer, Agência Sorocaba, notícias da cidade positivas do governo, que estão todas no portal. Ela tem um relatório, tudo que tem no portal Ipanema está na Agência Sorocaba. Verifique, tem ações importantes do governo do prefeito José Crespo ali. Portanto, não precisa de publicidade. E aliás, se decide se gastar em publicidade, o que vem para Ipanema
Tudo que vier para o Sistema Ipanema de Comunicação será doado integralmente, descontados os impostos, à Santa Casa de Misericórdia. Sorocaba não precisa. Divulgação de obra que vai iniciar, o prefeito faz na rádio ou os secretários fazem nas rádios. Como o prefeito não vem aqui, os seus secretários vêm, fiquem à vontade para fazer. O prefeito vai nas outras emissoras e faz lá sem a necessidade de gastar. A Secretaria de Comunicação é muito competente, nunca teve tão pouca gente e consegue realizar tantas informações daquilo que se realiza positivamente de obras e realizações do governo municipal. Portanto, publicidade precisa quando tem dengue, publicidade precisa quando tem contaminação, quando tem falta de água, quando tem situações de emergência. Aí se gasta com publicidade. Cidade que não tem dinheiro para investir em saúde, gente morrendo em maca, gente sem ser atendida, gente que não tem controle de merenda, controle de farmácia, não pode gastar em publicidade. Publicidade, gasta o Carrefour. E, aliás, se falar em publicidade, Urbano Martins, querido Urbano Martins, preste atenção no que eu estou falando. Quero mandar um grande abraço ao Arani Marchetti, que agora também patrocina o Olho Vivo na internet, que é o programa de maior audiência que temos terça e quinta às 11h30 da manhã no portal IPA Online e também agora no Jornal Ipanema. Prepare-se, Urbano, no portal. Tô sabendo que vai sair até de dentro do caixão lá, tá? Arani, obrigado pela confiança. E é isso. Comércio forte é que investe. Carrefour voltando pro Jornal Ipanema. Outros parceiros do setor já estão conosco. Quero mandar um abraço ao Ronaldo, que é o diretor do Carrefour, né? E toda a nossa equipe que tem trabalhado fortemente para poder atender essa demanda. Nós não precisamos de dinheiro público, nós, TV Tem, aliás, todos os meus colegas deveriam fazer doação às entidades públicas. O município não tem capacidade para investir, portanto, é incoerente gastar em publicidade enquanto tem gente morrendo, esperando cirurgia e uma saúde que, obviamente, não vai se resolver no todo, né? É muito complexo, não é um problema criado por essa gestão, justiça seja feita, mas há de se ter um apoio integral da sociedade, apoio e que a prefeitura lidere. O prefeito deve ser líder, o que até o presente momento me parece que há outras questões menores priorizadas na agenda do prefeito.